Sempre foi um prazer para mim falar com o Evangelho, e não vai ser diferente dessa noite. Eu queria pedir que os irmãos abrissem a Bíblia comigo, por favor. Vou deixar aqui. Obrigada. No livro de Lucas. Lucas capítulo 15. Aleluia, glória a Deus. A partir do versículo 11. Lucas 15, 11. Todo mundo achou? Amém. É muito conhecida a passagem. Eu vou começar. A partir do verso 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu encontro. O abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo para lhe receber com festa, são salvos. O mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu da casa e insistiu-lhe. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como seu escravo a teu serviço, e nunca desobedeci nenhuma de suas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para que eu festejasse com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho esbanjou todos os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, está sempre comigo, e tudo que tens é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa parábola talvez seja a parábola mais conhecida da Bíblia. Eu acredito que ela é a parábola que mais já foi pregada. Acho que é a parábola que todo mundo conhece. Se tiver uma semana de evangelho, você vai conhecer essa passagem, que é a mais famosa das parábolas de Jesus. Essa parábola ela é a última parábola de uma série de parábolas que Jesus pregou. Ele começou a história, foi uma série de 3 parábolas, essa é a terceira. Ele começou a história lá no capítulo 15, no verso 1. Ele estava falando com fariseus, com pecadores e publicanos, e aí chegaram os fariseus onde ele estava, e aí Jesus começa a contar essas parábolas. A primeira
também muito conhecida, é a parábola da ovelha perdida. Vou dar um panorama rápido para vocês entenderem o contexto da história. Jesus conta a primeira parábola, que é da ovelha perdida. Uma ovelha que se perde no deserto, o seu pastor deixa as outras ovelhas dentro do aprisco e vai buscar a perdida. Ele encontra e faz uma festa. E a segunda parábola que ele conta é a da dracma perdida. Uma mulher que perdeu uma dracma dentro de casa, ela varre a casa até achar e da mesma forma faz uma festa no final. E a terceira e última parábola é essa do filho pródigo, que eu preciso chamar de a parábola dos filhos perdidos. Que a parábola fala dos dois filhos, não só do filho pródigo. Às vezes você fala a parábola do filho pródigo, você se atende demais para o filho pródigo, mas ele é só parte da história. Agora também fala do outro filho. E da mesma maneira que, quando eles contam essa história, tem dois públicos ali, e ele está falando de pecadores e publicanos. Toda vez que você vê na Bíblia pecador, quando alguém fala Jesus comigo, pecador, sentado com pecador era aquele que era publicamente, que não vivia a lei. Ele publicamente havia abrido mão da lei. Eles são os pecadores. A Bíblia escreve os pecadores. E Jesus está falando com esse grupo e chegaram os escribas e fariseus. São os doutores da lei da época, seriam os religiosos. E esses são o oposto desses. Os escribas são aqueles que decoravam as 613 leis do Pentateuco. Eram pessoas extremamente devotas às leis. Eles praticavam todas as leis, passavam o dia inteiro meditando na lei, era o oposto do pecador. E aí Jesus começa a contar essa parábola. A primeira parábola se trata de uma ovelha ou de uma ovelha perdida fora do aprisco. A segunda, uma dracma perdida dentro de casa. E a terceira parábola se trata das duas coisas: um filho perdido fora e um filho perdido dentro. E aí Jesus começa a contar essa história. Ele vai. Se tem uma coisa que Jesus fez muito, o ministério de Jesus foi marcado muito por isso, foi porque ele veio, principalmente no livro de João, ele foi apresentar Deus como Pai. Jesus apresenta muito Deus como Pai. E dentro dessa parábola do filho pródigo, ele desmistifica algumas coisas que eram comuns naquela época, no pensamento daquele povo. Era muito comum. Ele vem trazendo a perspectiva real, não o que eles acreditavam. Dentro dessa perspectiva, ele vem trazendo Deus como Pai. E aí ele começa a palavra dizendo: tinha um homem, 2 filhos. Ali ele está dizendo, e o homem representava Deus na palavra. Eu tinha Deus 2 filhos. E o mais engraçado é que certa vez os discípulos eles pediram para Jesus ensinar eles a orar. Que era comum, todo rabino, todo mestre, ensinava os seus discípulos a orar. E os discípulos de Jesus fizeram a mesma coisa. Mestre, nos ensina a orar. Aí Jesus falou assim: ó, quando vocês forem orar, olhem assim, Pai Nosso. Ele começa com Pai Nosso. E é bem interessante que o pai ali é Abba, tem a palavra Abba em aramaico, acho que era mais assim. E Abba, ele não quer dizer nem pai, quer dizer papai. Um termo bem íntimo para chamar pai. Seria como uma criança chamando pai, papai. Isso mostra um nível de intimidade. E Jesus queria que a gente tivesse com Deus. Quando você conversa com essa chama de papai. Amém. Ele ensina você a começar a oração chamando de papai. E aí Deus vai trazer como seria ensinar para esse povo como Deus é Pai. E ele não só pode falar que Deus é Pai, porque quando você fala assim, Deus é Pai, sim, as pessoas assumiram logo Deus ao tipo de paternidade que ela está acostumada, ao pai que ela tem, ao pai que ela teve, ao pai que ela viu. Mas Deus é um Pai não convencional, não tem nada a ver com o que esse povo é acostumado com o Pai. E a gente tem que mostrar como é o Deus Pai. E ele conta essa parábola. Ele vai dizer assim: olha, tinha um homem com 2 filhos. O mais novo pediu uma parte dele da herança. A gente falando isso aqui parece muito normal. A gente vive num período em que o pai já não é mais tão respeitado como antigamente. Mas no contexto dessa época aqui, essa parábola ela é extremamente maluca para se imaginar. O público de Jesus ouvindo isso aqui, ele foi extremamente escandalizado, porque era realmente escandalizado. Todo estudioso que fala sobre os períodos dessa época, ele fala que nenhum judeu, nem até hoje, acredita que essa parábola não foi verdade. Porque eles não acham possível um filho fazer isso com o pai. Um filho pedir a herança com o pai vivo naquela época era o mesmo que dizer: pai, eu queria que você morresse.
doido para pegar a minha herança, mas você não morre. É a mesma coisa de falar assim. E por lei, esse pai teria total direito de deserdar esse filho, pôr para fora de casa e agredir fisicamente. A lei deixava o pai amparado por isso. Mas Jesus continua a história e fala assim, e ele repartiu a parte de Deus. Que pai é esse? Então imagina a cabeça daquele povo. Na hora que Jesus falou assim, ó, ele pediu a parte dele. O pessoal deve ter pensado, agora esse cara vai morrer esse menino. Ele vai pôr esse menino para fora, esse menino vai ser apedrejado, vai ser deserdado. Escândalo, uma desonra do pai. Mas diferente do que todo mundo esperava, o pai mente a parte e dá uma agindo completamente contra, ou completamente indo contra o que todo mundo pensava. Mas a palavra continua e esse menino vai para um país, a palavra real aqui é como se ele tivesse cuidado do país mesmo, para outro país. E lá ele gasta tudo, o que a gente sabe aqui, o mínimo que ele gastou com prostitutas, mas sabe que ele tinha gastado com bebida, tudo que não podia. Ele fez tudo que ele não podia com aquele dinheiro, gastou tudo. E a Bíblia conta que durante aquele período que ele estava gastando, ele ficou pobre, veio uma crise financeira naquele país que ele estava. Ele ficou muito pobre, perdeu tudo, chegou a passar necessidade e ele teve que buscar emprego com um dos moradores da região lá. E ele encontrou um emprego, o rapaz deu ele um emprego e mandou ele para um campo para cuidar de porcos. Eu acho que vocês devem saber que judeu não come porco. O judaico não permite comer porco. Mas não é só que o judeu não come porco, o judeu odeia porco. O judeu tem nojo de porco. É uma coisa assim, é cultura. Eles odeiam porco. A parábola aqui já era extremamente escandalosa para essa roupinha. Porque aquele povo deve pensar, esse menino desonrou a família de toda maneira possível. Ele desejou a morte do pai, ele foi para a terra distante, ficou longe do pai, ele pegou as todas as formas e ele ainda terminou cuidando de porco. Para judeu era um escândalo muito grande. É por isso que Gadara, quem lembra do demônio da Gadarena, Gadara era um desonro para casa disso, que eles criaram porcos. E aí esse menino chega para lá e Jesus, quando ele vai continuar contando a parábola, para escandalizar mais ainda e colocar esse menino mais no fundo do poço, ele fala assim, e ele foi cuidar dos porcos e sentiu muita fome, ele desejou comer a comida dos porcos. Era como se ele estivesse dizendo assim, olha, ele teve inveja dos porcos, ele quis ser um porco. É como se ele tivesse pensado, eu queria ser um porco agora, porque pelo menos eu estaria comendo, eu estaria com fome. Eu imagino a cara daquele pessoal ouvindo uma coisa dessa, ele deve ter imaginado, uma história dessa não tem noção. É impossível o judeu chegar a esse nível de desonra com a família, com o nome, com o pai, com si próprio. Desonrar a família que é possível, ele desonrou a família de toda maneira possível. E a história continua e a Bíblia diz assim que ele caiu em si, ele lembra dos empregados do seu pai, de fome, de fartura, e ele resolve então se levantar e voltar para o seu pai e fala, vou falar para o meu pai que peguei para o céu, peguei para ele, vou pedir para que ele deixe eu ser um dos seus servos e vou voltar. E ele volta. E aí Jesus continua contando e ele fala assim que o pai viu ele de longe. Nessa hora eu tenho certeza que ele deve ter pensado, agora o pai vai dar um couro, agora ele vai apanhar, agora ele vai pagar por tudo que ele fez com o nome da família dele. Não é possível que esse menino vai tomar um couro agora. E aí Jesus se escandaliza mais um pouquinho e fala assim, o pai viu ele de longe e correu. Eu não sei se vocês sabem, mas para um patriarca judeu levantar as vestes e correr era desonra também. O patriarca judeu não podia mostrar as pernas de maneira nenhuma. E como a sua veste era longa, não tinha como correr sem levantar as vestes. Provavelmente esse pai era um patriarca, pelas posses que ele tinha, provavelmente era um homem de muitas posses, então ele era um patriarca muito respeitado. E os judeus ouvindo isso, mais ou menos ficaram escandalizados. Eu acredito que ele deve ter perguntado assim para uns para os outros: que pai é esse? O meu pai nunca faria uma coisa dessa. Se eu pedir a herança do meu pai, eu estaria morto agora, ou jogado na sarjeta. E o pai corre
dedo dele, calça uma sandália nos pés dele. E eu não sei se, acredito que todo mundo deve saber, quando você mata um bezerro grande, é muita carne. Muita carne. Não tem condição de você matar um bezerro grande e não ter muita gente para comer. E como se tratava de um patriarca, acredito eu que a vizinhança toda em volta trabalhava para esse senhor. O bairro, digamos assim, em volta, trabalhava naquela fazenda. Então ele deu uma festa para a comunidade inteira, em celebração a um filho que queria que ele tivesse morto. Que pai é esse? E ele foi. E aí, eu acredito que, já que estava naquela altura, quem estava ouvindo já estava mais que escandalizado. A história continua, esse pai, ele continua da festa, no momento da festa, ele vai e o filho mais velho chega, ouve a bagunça, né, a festa em si, lá acontecendo e tal, ele chega, pergunta um dos seus empregados, o que está acontecendo? O empregado fala para ele, olha, seu irmão voltou, seu pai está dando uma festa para ele, matou o bezerro maior da fazenda, está dando uma festa para ele. E aí, ele se indigna. E aí o pai sai da festa e vai para ele. Chama para dentro e ele, indignado, fala, não vou para dentro não vou porque eu tive sempre com o senhor. Eu estava aqui. Eu nunca desobedeci uma ordem do senhor. E o senhor nunca me deu um cabrito para fazer um churrasquinho com meus amigos. Aí esse menino sai, gasta tudo com prostituta, tudo que não podia, desonra a mim, o senhor, a família, a ele, ao nosso nome. Ele volta a dar uma festa para ele. E o pai, aqui na tradução normal, aqui em português, fala que o pai fala assim, filho, mas em grego aqui, a palavra é filhinho. Ele chama o filho de filhinho. Que pai é esse? Que pai é esse? Ali ele podia também, o filho mais velho também era digno de repreensão. Não deveria falar isso, meu irmão. Não interessa o que ele fez, é seu irmão. É sua obrigação celebrar a volta dele também. Mas ele mais uma vez age contra todos os padrões e chama o filho mais velho de filhinho. Jesus vem nessa palavra, ele quebra alguns conceitos que o povo tinha errado. O primeiro conceito é o conceito do que é pecado. Na cabeça daquele povo que estava ouvindo aquela mensagem ali, aquela parábola, pecado era quebrar a lei. Na cabeça do judeu, pecado era quebrar a lei. Toda vez que eu quebro uma lei, eu pequei. E aí, quando você entende que pecado, ok? Que vocês gravassem isso porque faz uma diferença. Pecado é muito mais do que só quebrar a lei. Com esse pedaço, com essa palavra aqui, deixa claro que pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. Ele vai dizer assim, é fácil para a gente notar que o filho mais novo estava em pecado, porque ele saiu da presença do pai, fez tudo de errado, né? E é perceptível. Mas Jesus deixa claro que o filho mais velho também estava em pecado, ele também estava longe do pai. E aí ficou um nó na cabeça daquele povo, porque Jesus deixa claro que alguém está. Jesus coloca uma palavra na boca desse filho mais velho que derruba toda a teologia daquele povo daquela época. Porque ele diz assim, ó, o filho mais velho falou com o pai assim, eu nunca desobedeci uma ordem do Senhor. E o pai não repreende, não fala que é mentira. Ou seja, o pai concordou. Ele realmente nunca desobedeceu uma ordem dele. Como é possível alguém que nunca desobedeceu uma ordem do pai, ainda assim está longe do pai? Mas é possível. É possível, a gente sabe que esse filho não amava o pai, não tinha sido algumas coisas, porque ele não se alegrou com a alegria do pai. Quando o pai se alegrou na volta do filho, ele não teve a mesma alegria. E aí, Jesus vai mostrar também, desmistificar na cabeça desse povo, um outro conceito que é o que é salvação. Ele vai chegar a palavra vai dizer assim que quando esse filho mais novo
estava desejando a comida dos porcos, ele caiu em si. A palavra diz que ele caiu em si. E o caiu em si ali, a palavra, aquela frase, ela pode ter vários significados no original. Mas o significado mais usado para ela é sendo despertado de dentro, ou sendo acordado de dentro. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse menino estava lá em pecado, e quem o despertou foi o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Ele foi despertado por Deus. Assim, o judeu pensava que ser salvo, da mesma forma que você está em pecado, se quebrar a lei, você é salvo se não quebrar nenhum. Para o judeu era assim: eu sigo as leis, eu sou salvo. Eu não sigo as leis, quando chegar o fim, eu estarei com o juiz, ele vai me julgar se eu sou salvo ou não, e as leis que eu quebrei ou não quebrei. Mas Jesus deixa claro que a salvação, ou o arrependimento que ela vai gerar naquele filho, ela começa em Deus. Ele foi despertado de dentro. Aleluia. E caindo em si, sendo despertado de dentro, ele vai ter com seu pai. E Jesus deixa claro que a salvação não começa na gente, nem é uma decisão nossa. É Deus, é o Pai que veio de longe e corre aos braços dele. É o Pai que saiu da festa e foi até o filho mais velho. É por isso que ninguém, vai dizer que ninguém pode se gloriar pela salvação. Porque ninguém fez nada para ser salvo. Efésios 2,8 vai dizer: pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não é vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie, não é de obras, para que ninguém se glorie. Esse pedaço, é salvo pela graça mediante a fé. E o isto ali é um pronome neutro. Paulo colocou um pronome neutro nessa frase de propósito. Porque graça e fé são substantivos femininos. Se Paulo tivesse colocado um substantivo feminino ali onde está escrito isso, a frase não ia ficar gramaticalmente errada. Iria ler normal, ela não perderia o sentido. Só que ao ler, quem estava com um grego que estivesse lendo aquilo ali, ele podia colocar um substantivo ligado a qualquer uma do pronome, qualquer um substantivo. Ele poderia ligar o isto ali só a graça. Aí quem lê se achar assim: eu sou salvo pela graça. E o que não vem de Deus? A graça. Então a fé é comigo. Eu tive fé para ser salvo. Mas o isto deixa claro que não é a fé, e nem não é só a fé, e nem só a graça que vem de Deus. É o processo inteiro. Tanto a fé quanto a graça, ela vem de Deus. É por isso que ninguém pode se gloriar. É por isso que Paulo colocou o nome de Deus ali. Não tem como ser eleito de outra forma. O processo inteiro de salvação, ele é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A gente não contribui em nada para ele. E aí Jesus veio trazer essa paulada os religiosos da época que achavam que salvação se dava pelo cumprimento da lei. E ele vem desmistificar também que é como, eu fico imaginando naquele contexto, você vai dizer assim, aquela parábola não tem fim. Não sei se vocês repararam, ela não tem fim. Termina ali. Então, a gente não fica sabendo se o filho entrou, não conta o final. Mas se você prestar atenção, o final daquela parábola é o começo da história. Porque no capítulo 15, versículo 1, Jesus está em uma casa com pecadores e chega fariseus e escribas. Ou seja, tinha um filho perdido dentro e um filho perdido fora. E Jesus como pai. Então é o núcleo. Na parábola, Jesus contou aquela parábola justamente porque estava acontecendo aquilo ali naquele momento. E aí, Jesus vai desmistificando as coisas, e uma das coisas também que ele desmistifica na cabeça daquele povo que é graça. Eu imagino que a gente já viu inúmeras pregações e tudo mais. A igreja brasileira contemporânea, a igreja já tentou fazer o povo andar em santidade de diversas maneiras, pregando sobre o inferno, pregando sobre o céu, pregando sobre lei, pregando sobre qualquer coisa. Mas nunca foi eficaz. Mesmo com pregação sobre o céu, a maravilha que é, a
ainda tem gente que não permanece e continua uma vida absoluta. Mesmo com pregações sobre o inferno, mesmo com pregações sobre leis, sobre o que devemos ou não fazer, aí Jesus fala assim, conta essa história desse menino que voltou para casa, e eu fico imaginando o dia seguinte daquela festa. Como é que esse menino vai fazer para não voltar de novo? Para não correr de novo para as coisas que ele havia experimentado? E aí a gente vai perceber que a única coisa que pode fazer com que a gente ande em santidade é a graça. É a graça. A mesma graça que o convenceu do erro e o trouxe para perto do Pai, de volta. Porque a gente consegue seguir, fazer as coisas da maneira que deve ser feita, quando você entende o tamanho do seu pecado e do tamanho do perdão que você recebeu. Eu fico imaginando aquele filho acordando no dia seguinte numa cama que ele não merece, com uma roupa que ele não merece. Ele desce até a cozinha e lá tem uma mesa que ele não merece, com um café que ele não merece, servos que ele não merece. E aí o pai entra na cozinha e fala: filho, como é que você dormiu? Eu imagino ele falando: pai, tinha muito tempo quando eu dormia assim, estava na sarjeta, tinha muito tempo que eu dormia assim. E aí o pai aproveita e fala: filho, já que você voltou, eu queria pedir uma coisa, faz isso aqui para mim, faz isso aqui para mim. E aí eu imagino que o filho só pode dar uma resposta: pai, como é que eu vou dizer não? Como que eu vou falar não depois de tudo que você fez para mim? Ele lembra da festa, ele lembra do bezerro que o pai dele matou. Eu acho que esse é o sentimento de quem anda em santidade. O sentimento do tamanho do perdão que você recebeu. A gente só consegue andar em santidade quando você entende o tamanho do seu pecado e o tamanho do perdão que você recebeu. Eu uma vez, um pastor conhecido meu, ele me contou uma história. Ele me indicou um livro era sobre essa parábola mesmo. E eu li o livro e tal, ele falou assim: eu li esse livro depois que eu vivi uma história da minha vida que me marcou muito. Ele trabalhava com edição de vídeo, acho que trabalha ainda. E aí ele fazia parte da equipe de um pastor que ele fazia vídeos com esse pastor. O pastor ia pregar, e aí o pastor foi pregar numa igreja longe, chamou ele para ir, e falou para ele: você filma para mim? Tal, eu preciso que você filme para mim. Ele foi, o cara filmou para ele, aí ele falou assim: aqui, você podia fazer um DVD para mim, fazer um vídeo para mim com essa pregação e tal. Ele falou: não, pastor, fala para você. Só que aconteceu que ele saiu do grupo desse pastor, foi algum trabalho mais longe e tal. E aí ele ficou atarefado com outras coisas e não fez o DVD para esse pastor. Não chegava, ele marcou lá, tal dia eu vou fazer, ele chegava quando perto de fazer, ele não conseguia fazer, estava atarefado, o pastor ligava para ele: e aí, o meu DVD, você fez aí? Ô pastor, desculpa, eu agarrei aqui no serviço, não tive tempo. Aí eu: não, beleza, semana que vem você faz para mim? Ele: não, beleza. Aí passando e nunca fazia o DVD do pastor. E aí ele encontrou esse pastor um tempo depois. O pastor, ele falou assim: pastor, eu saí de férias. O pastor assim: faz o seguinte, eu tenho uma casa no Rio de Janeiro, na beira da praia, vai para lá, vai com a sua família. O pastor deu ele a chave da casa, ele foi para lá. Então o pastor tinha casa lá, tinha família lá, o pastor foi com ele, o pastor colocou internet para ele lá, não tinha. Levou presente para os meninos, fez uma festa. E ele, o pastor chegava com o presente aos meninos, e ele falava assim: não, eu só pensava no DVD para ele não fiz, cara. E ele presenteando os meninos, colocou a internet na casa para mim. Eu falei: pastor, não precisa de trocar um pouco de tempo, depois você vai ter que pagar isso aí. Ele: não, os meninos têm que ver desenho, põe a internet para os meninos ali. E o pastor falava que ele chegava lá, volta e meia, com pano de manhã, levava para eles, e ele falava assim: meu Deus, eu não tenho um DVD para esse cara, não é possível. E aí ele falou para mim: eu nunca fui tão bem cuidado na minha vida como eu fui com esse pastor. Toda a atenção que ele podia ter comigo, ele teve. E eu fiz um DVD para esse pastor. E ele falou comigo assim: John,
Aí acabou, eu vim embora, deu um dia de ir embora. Esse pastor me acompanhou até a rodoviária lá, ficou conversando comigo até o ônibus sair. Eu entrei no ônibus, vim embora. E aí quando chegou em casa, eu conversei com a minha esposa e falei assim, ele falou, né? Nós dois chegou à conclusão que a gente nunca foi tão inundado de amor como a gente foi naqueles dias. E aí ele falou comigo assim, agora eu te pergunto, você acha que eu fiz dever desse pastor? Do mesmo jeito. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi fazer o dever dele. Você não consegue não fazer quando você é inundado de amor. Aleluia, glória a Deus. Você não consegue dizer não para o Pai que derrama amor sobre a sua vida. Não tem jeito de dizer. Eu fico. A gente tem a perspectiva, a gente vê a Bíblia, uma perspectiva nossa, e é claro que Deus ele fala conosco, né? Mesmo na simplicidade, mesmo na humildade. E a gente tem a perspectiva de hoje, né, da época que a gente vive, mas quando você aprofunda um pouquinho que seja o que o texto está querendo dizer de forma íntima, é muito impactante. Essa palavra parece ser muito simples para a gente que vive aqui, com cultura mais ocidental, né, a gente tem uma cultura diferente da época. Hoje em dia é normal o filho abandonar o pai, o filho não ter mais respeito pelo pai. É muito comum no tempo dos filhos de hoje. Hoje em dia é mais fácil você dar herança para o filho até vivo, muito mais fácil. Mas se tratando dessa época, Jesus estava realmente querendo escandalizar. É porque a graça é escandalosa. Para quem está de fora, ela é extremamente incompreensível. Não tem nada que explica você ser pai. Quem é pai sabe que a gente, sou pai, a gente tem que corrigir os filhos. A gente às vezes tem que ser mais duro, faz parte do papel do pai. E você imaginar um pai que não faz absolutamente nada, a não ser te inundar de amor, é difícil para a gente entender. É por isso que eu acredito que Jesus trouxe esse tipo de pai, justamente para que fique difícil de compreender mesmo. Porque Deus ele não é compreensível. Você não vai conseguir compreender Deus na sua totalidade, porque Ele é infinito. Mas você vai conseguir compreender você na sua totalidade. E quando você compreende que você tem esse pai, e o nível de intimidade com esse pai é o nível que você chama ele de papai. Minha mãe, ela foi criada para Cristo na Assembleia. Eu fui durante muitos anos na Assembleia de Deus. E uma vez eu conversando com um amigo que era da época da Assembleia, ele falou comigo assim, eu frequentava a Lagoinha, e eu largava o serviço e ia para a igreja por causa do horário, não tinha como eu ir em casa. E geralmente eu estava de boné. Eu estava de boné. Então eu ia de boné. Ou era isso ou eu não ia para a igreja. Não dava tempo, eu ia em casa e ia para a igreja. Eu ia de boné. E aí eu conversei com esse cara e falou, mas você vai de boné para a igreja? Que isso, cara? Eu falei assim, irmão, ou é isso ou é, eu pensei não ir. Eu tenho que ir de uniforme, de boné, o dia que eu saio do serviço, não tem jeito. Aí ele falou comigo assim, cara, se você for numa audiência com um juiz, ele não vai aceitar você de boné. Ele não vai aceitar você de bermuda. Aí eu falei para ele assim, cara, mas esse aí que tá. Você está enxergando ele como juiz, eu enxergo como pai. E diante do meu pai, eu tenho liberdade. Eu falei para ele assim, eu oro no banho pelado. Ele me conhece no vídeo da minha mãe. Eu não tinha roupa lá. Ele é juiz, ele é, mas esse juiz é o meu pai. Amém. A diferença é a sua visão. Ele é juiz, mas ele é meu pai. E diante do meu pai, eu falo, papai. Porque eu tenho intimidade para falar papai. E ele me deu, ele me ensinou. Quando você orar, você olha, papai. E uma das coisas que mais me agrada
Ele realmente tinha um público específico para falar. E fazia parte do plano dele que aqueles que não entendessem, realmente não entendessem. E eu fico mais feliz e mais agraciado quando eu vejo que eu entendo. Nós entendemos. Fazemos parte daqueles que ele preparou para entender. E se tem alguma dúvida, ele levanta pessoas capacitadas que vêm nos explicar, vêm nos ensinar. Naquela época, os discípulos perguntavam: pai, nos ensina aqui, a gente não está entendendo o que você está falando. Ele ia lá e explicava. Essa parábola, ela mostra que é possível você estar do lado do Pai, mas estar distante do Pai. É muito fácil a gente orar a Deus e pedir perdão pelos pecados que a gente comete. Porque a gente sabe que comete pecado. Pai, eu perdoo porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. O Senhor me perdoa, Pai, me ajuda a mudar, me ajuda a melhorar, eu quero parar com isso, quero parar com aquilo. É muito fácil, porque é costume cristão fazer isso. Não é costume de gente não crente, não é costume cristão. É o correto cristão orar todos os dias e pedir perdão pelos pecados que ele comete. É normal, natural. Agora, e quando você tem que pedir perdão pelas coisas boas que você fez, mas com a motivação errada? O filho mais velho estava lá, nunca desobedeceu uma ordem, mas o coração dele não estava lá. A intenção dele era diferente. Ele obedecia, mas a intenção da obediência dele era a intenção errada. Eu conheço gente que já fez jejum para ficar rico. Eu conheço gente que já fez campanha para carro, para moto. Eu já tive que pedir perdão, Deus, me perdoa por aquela oferta que eu dei, porque eu não dei para amor, eu dei porque eu queria as coisas do Pai. Todos os dois filhos queriam as coisas do Pai. Um não tinha nenhum pudor pelo Pai, quis tomar e ir embora. O outro achou que obedecendo todas as coisas ia ter direito. Falou: pai, eu vou ficar obedecendo porque vai chegar a hora que eu faço aqui. Eu te obedeci, agora eu quero minha parte. Eu te obedeci. Mas o mais engraçado é que todos eles buscavam uma coisa que o Pai deixou claro que já era deles. Ele falou assim: olha, você sempre esteve comigo, tudo que eu tenho é seu. O problema é a motivação. Às vezes a gente está louvando, a gente está pregando, a gente está evangelizando com a motivação errada. Hoje o evangelho virou desculpa, virou nome, virou status. Tem pregador que gosta de filmar, de fazer corte na internet, porque para ficar famoso, não é para espalhar o evangelho. Ele não tem intenção de ganhar ninguém. A intenção dele é ficar famoso. Tem cara que estuda para ir lá e humilhar uma pessoa que ainda não sabe, ou que está começando a aprender. Ele não está estudando para poder crescer, para poder aprender e ensinar o que ele está precisando aprender. Estudar é errado, pregar é errado, mas é quando você está com a motivação errada. E uma galera na igreja está fazendo o que esse filho mais novo fez quando ele caiu em si. Ele voltou com a ideia dele: eu vou voltar, eu vou falar para o meu pai: pai, eu peguei condição, peguei consentir, me deixa ser um servo. Servo, que é a palavra servo, ela quer dizer empregado, não é nem escravo, não. Os estudiosos acreditam que esse patriarca ele era grande naquela região, e quando se usa a palavra funcionários, quer dizer que ele tinha gente na cidade, que morava na cidade, que prestava serviço para ele. A ideia desse menino era: eu vou morar na cidade com meu pai, vou trabalhar para ele e vou pagar o que eu levei. A ideia dele era pagar o pai. Tem uma galera na igreja querendo pagar pela salvação. Uma galera na igreja achando que vai fazer coisas para Deus, para merecer alguma coisa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: a dívida que a gente tem com Deus, ela não é pagável, não por nós. Ela tem preço de sangue. E o sangue é só para Cristo. Glória a Deus, aleluia. Não adianta, você pode passar a sua vida inteira pregando, levando, evangelizando, fazendo tudo que você conseguir fazer até morrer, e você não vai pagar um centavo da dívida que você teve com Deus. Porque o pecado não tem preço, porque ele é pecado contra Deus, o ser eterno. Ou seja, não tem como pagar, não tem. Quando você ofende alguém eterno, a ofensa é eterna. Você não consegue pagar. O problema desse menino era a motivação do coração: eu vou pagar, vou pagar.
fazer tudo certinho, porque eu quero as coisas do Pai. É possível estar na igreja, mas distante do Pai. O que diferencia cada um de nós aqui de qualquer um na rua é simplesmente a graça que alcançou a gente e ainda não conseguiu estar lá fora. Porque se fosse pela minha vontade, pela sua, pela nossa, estaríamos lá ou talvez pior. Porque a inclinação do coração do homem é sempre má, desde a meninice. Gênesis 3, se não me engano. O coração do homem se inclina para o mal desde que ele é criança. A criança, se você não ensina ela a fazer o bem, ela vai fazer o mal com naturalidade. Não ensina o seu filho o bem para você ver. Ele vai naturalmente fazer o mal. A criança não tem que ser ensinada a fazer o mal ou o bem. Ela tem que ser ensinada a fazer o bem. Porque o mal ela já vai fazer. É natural no ser humano. O ser humano é voltado para o pecado. É por isso que você não é livre para fazer uma escolha. A sua escolha vai ser sempre voltada para o errado. Porque a inclinação do seu coração é essa. Porque vem o Espírito Santo dentro do seu coração e te inclina a fazer o bem. Por isso que alguém vai dizer, tudo que você vê de bom em mim é Deus, o ruim sou eu mesmo. Porque a inclinação do seu coração, ela é para o ruim. Quando você vai fazer uma coisa boa, é Deus operando em você. E quando vai dizer, é Deus que opera em vós o querer e o efetuar. Tudo que você quer fazer de bom, vem de Deus. Tudo que você faz de bom, vem de Deus. Isso é um soco no estômago dos religiosos daquela época e de agora. Porque a igreja virou uma competição de quem serve mais, quem prega mais, quem vem mais na igreja, quem oferta mais, quem Deus usa mais, quem canta mais, quem está sempre aqui. Deus não está nem aí para isso. A inclinação do seu coração é que vai dizer se você está perto ou longe do Pai. Glória a Deus, aleluia. Talvez você vai ser o que menos vai ter destaque na igreja, mas o seu coração está mais perto do Pai. E vai entender que as coisas do Pai serão sempre. E eu acredito que essa história ela fala sobre um jovem que realmente foi corrompido pela ganância, porque se tratava de um homem rico. Esse jovem não tinha falta de nada. Ele não tinha falta de nada. Mas ele assim, mesmo assim, resolveu sair da cobertura do pai e ir para longe. Às vezes a ganância vai levar a gente para lugares longe. Às vezes, o simples fato de querer sair de perto da lei. Esse jovem sai do movimento do pai. Provavelmente o pai, um judeu ortodoxo. Então ali tinha leis, ali tinha rigor. Esse jovem não quer saber, eu vou meter o pé daqui para fazer da minha vida o que eu quiser. Não vou ficar seguindo lei de nada, não. Por muitos anos, a igreja tentou segurar seus membros com lei, com rigor. Eu quero todo mundo ter gravado. Eu quero a mulher de sair no pé. Eu quero os homens enfileirados, cabelo cortado e barro feitinho. É assim que eu quero. Mas o que segura a gente aqui, irmão, é a graça. Não tem mais nada que vai segurar. Não tem mais nada que vai fazer alguém servir a Deus em santidade do que a graça. Não adianta. Quando você tem um encontro com a graça, quando você cai em si, ela traz arrependimento no seu coração. Ela faz você voltar para o Pai. E se for preciso, você vai voltar com o discurso de pagar. Mas quando chegar lá, ele vai te ofertar tanta graça, você vai entender. Pai, como é que eu vou dizer não para o Senhor? Eu não tenho nada que possa pagar para você ver por mim. Eu vou fazer, eu vou seguir. E a história não termina, porque ali o filho mais velho não entra. Na história, na parábola do episódio, não tem final. O filho mais velho não chega a entrar no nosso tempo. Mas talvez você seja essa pessoa que está na igreja, esteve sempre na igreja, mas ainda assim esteve no outro pai. Mas a boa nova, que é o Evangelho, é que o pai saiu da festa e veio ao filho. Ele vai àquele que está lá fora e ele vai também àquele que está aqui dentro. Aleluia. Ele chama para cá quem está lá fora e dá uma festa para aquele lado. Mas ele fala assim, filho, a festa também é sua, vamos para lá. Tudo que eu tenho é seu. Vamos para lá. Vamos para orar, porque esse seu irmão estava morto. E reviveu. Talvez a gente
faziam, seguiam as leis, eram hipócritas, é verdade. Mas seguiam as leis, estudavam as leis, meditavam nas leis. Quando você está certinho, você tem ódio de quem não está nem aí para nada. Fala, poxa, mas eu estou aqui fazendo tudo, esse cara não está fazendo nada, não está nem aí. Aí vem Jesus e coloca os dois juntos. Ele vem dizer assim, olha, eles estão longe, porque o coração deles está distante. Eles estão perdidos. E você está longe, porque não se compadece deles que estão perdidos. E aí, talvez a palavra não tenha fim, porque ela continua até nos dias de hoje. Ainda tem pessoas que conhecem as leis, conhecem a Bíblia, conhecem o Evangelho, conhecem Deus, frequentam a igreja. E ainda assim, está longe do Pai. Ou não se alegra com aqueles que estão lá fora, ou com aqueles que estavam aqui e saíram. E quando voltam, pensa, poxa, mas esse irmão voltou? Que isso? Mas você recebe o irmão dele, por que ele fez aí para o mundo lá fora? Eu acho que uma coisa fica clara. A gente tem que se apegar à graça. A gente tem que se apegar à graça porque nada difere eu, o Samuel, a minha esposa, de ninguém. Não é a minha performance que vai fazer com que eu fique santo no dia da vinda de Jesus. É a graça. Aleluia, glória a Deus. Se é a graça que vai me fazer me sustentar, que vai fazer com que eu não abandone Deus, com que eu não vá para longe, para outro país, com que eu não saia de perto deles, estando perto, se é essa graça que vai me fazer estar mais perto, estar firme com Deus, é essa graça que eu quero. É essa graça que eu quero. É ela que eu vou buscar na hora que eu levantar, até a hora que eu vou dormir. É essa graça que eu vou buscar. Não importa a sua performance, não vai importar para Deus. Quantas vezes você lê a Bíblia, não vai importar para Deus. Quantas vezes você orou, não vai importar para Deus. Às vezes eu aqui jejuava, se eu me engano, 2 ou 3 vezes por semana. E eles estavam longe do Pai. É a graça. A graça. Depois de tudo que você fez, depois de tudo que você é, mesmo assim, Ele te amou. Ele correu ao seu encontro, pulou no seu pescoço, te deu um beijo, colocou roupas novas em você, colocou um anel no seu dedo e fez uma festa. Isso não é legal. E se você se identificou com o filho mais velho, a festa também é para você. A festa é para nós. A graça, ela não tem corpo, não tem sexo, não tem quantidade. Ela está disponível para todo mundo. Não tem medida. Para alguns, ela é tão grande que a pessoa não consegue nem se imaginar fora de Deus. Tamanha é a graça que Deus derramou sobre ele. Eu mesmo não consigo me imaginar sem Deus. Eu acho que eu falei com o pastor Mário, o pastor Jason, quando a gente começou a primeira vez, eu dei muito trabalho para Deus. Eu acho que ele nunca voltou a ter trabalho para Deus para ele. Mas em momento nenhum Deus desistiu de mim. A graça me alcançou de uma forma tão forte que se eu corresse 200 km para frente, ela puxava 300 para trás. Não tem jeito. A graça, quando ela invade o seu coração, você não consegue fazer outra coisa, a não ser que e esse Pai, que é Deus, que é nosso Abba, ele deixa claro. Ele arranca a gente de onde a gente está, atrai de volta, ou vai ao seu corpo, chama a festa com uma coisa chamada graça, amor. Não tem esse tipo. Você vai pelo amor, você vai pelo amor. Porque Deus é sempre pelo amor. Deus é sempre pelo amor. Às vezes ele vai inundar o seu coração de tanta amor, você não vai conseguir ficar dentro quando você vir para cá. Você vai ter uma festa aqui esperando. Sempre que você vê. Sempre que você vê. Todas as vezes que você chama Abba, tem um ouvido sendo cevado em uma festa dos amores.
É um patriarca que não está nem aí para quebrar preceitos. Ele corre, ele levanta a veste e corre. O filho fala, se eu queria que estivesse morto, ele toma a sua parte e vai. Eu estou te esperando de volta. Eu vou estar aqui com você novo. Porque eu sei que você vai gostar. E fala para o filho mais velho, olha, esse seu irmão estava morto. Então vamos lá, filho. Vamos festejar. A festa da minha filha. A festa é nossa. Tudo que eu tenho assim. É a graça. A graça é irresistível, como o pastor disse. Ela é estrondosa. É a única coisa capaz de guiar a gente para caminho de santidade. Todas as vezes que tiver qualquer coisa acontecendo, qualquer batalha que estiver difícil, é só clamar para ela. A graça é capaz de fazer você fazer, dizer sim ao e dizer não ao. Caindo em si, ele entrou do Pai. Sendo tocado pelo seu entendedor, sendo acordado dentro para fora, ele entrou do Pai. Eu espero que Deus acorde todos aqueles que precisam de Senhor. De uma forma que você volte para o Pai. De uma forma que você se alegre com a festa do Pai. Aleluia. E de uma forma que você entenda que tem pessoas fora que não sabem que está fora, que elas não veem. E tem gente perdida dentro, que é a graça. Mas Deus vai atrás de quem está fora e vai até achar quem está dentro. Aleluia.